Fala galera, Lucas aqui. Eu vou finalmente explicar para vocês tudo sobre a roleta e a nossa estratégia, como que ela funciona quando vocês receberem os sinais. Vamos lá. Essa aqui, pessoal, é a nossa roleta como eu estou mostrando aqui para vocês. Beleza? Os mercados que a gente trabalha é somente o mercado de colunas. Não é isso tudo que nós vamos usar. Nós vamos usar bem menos do que isso tudo aqui. Eu vou mostrar para vocês agora na outra foto aqui. Aqui, pessoal, vocês conseguem ver melhor. Eu vou mandar essas fotos para vocês também salvarem, caso vocês tenham dúvida. É só ver o vídeo de novo ou vocês podem simplesmente olhar nas fotos para ver aonde está a dúvida de vocês. As colunas, pessoal. O que são as colunas dentro da roleta? Primeiramente, tudo isso aqui são informações. Tudo que está à esquerda aqui com esse X branco, a gente não vai usar. Vocês podem simplesmente ignorar isso tudo aqui que está do lado. Os números aqui também, eles não importam para a gente na hora da gente fazer as entradas. Eles são importantes só porque eles vão cair lá na roleta no sinal e aí nós vamos saber se caiu na nossa coluna ou não. Mas a gente nunca vai marcar os números e isso aqui na esquerda vocês podem descartar 100%. Beleza? Então o que são as colunas? Essa é a coluna 1, onde eu estou passando aqui e mostrando para vocês. Ao lado a coluna 2 e ao lado a coluna 3. Como fica fácil de lembrar isso? Tá vendo aqui em cima os números? 1, 2, 3? Vocês podem pensar dessa forma. O 1 é a coluna 1, o 2 a coluna 2 e o 3 a coluna 3. Beleza? Então, esses são os mercados que a gente usa. Coluna 1, coluna 2 e a coluna 3. Onde vocês têm que colocar a ficha para estar fazendo a aposta na coluna? Aqui, aonde estão as bolinhas verdes. Chegou o sinal coluna 1 e coluna 2, vocês vão marcar aonde está essa primeira bolinha verde na coluna 1 e onde está essa bolinha verde na coluna 2. Eu vou mostrar depois isso melhor na próxima foto para vocês, beleza? Aqui do lado estão os valores, aqui ó, valores das fichas, todos aqui em cima. É onde você vai selecionar a quantidade que você quer apostar. Então vamos supor que você queira apostar R$5. Você vai selecionar os R$5 e vai clicar exatamente aqui onde está a bolinha verde. Se a entrada for, novamente, coluna 1 e coluna 2, vocês já vão deixar a ficha dos 5 selecionada. Vocês vão simplesmente dar um clique na coluna 1, onde está essa primeira bola verde, e um clique na coluna 2, onde está a segunda bola verde, que a entrada já vai ter sido feita. Então, recapitulando, coluna 1, coluna 2, coluna 3, as fichas com os valores que vocês querem apostar. Beleza? Outra coisa, aqui em cima de verde está o 0. O 0 multiplica por 36 vezes a entrada. Então, a gente sempre entra no 0 também. Então, o valor que vocês colocarem nas colunas, vocês sempre vão botar 10% no 0. Vamos supor, vocês vão entrar com R$5 na coluna 1, que é essa aqui, e R$5 na coluna 2, que é essa aqui. No 0, vocês vão entrar com 50 centavos, que é essa fichinha cinza aqui. Voltando para não ter erro. Claro que vocês vão ir vendo, antes de começar a fazer as entradas, vocês observem primeiro para estar no timing certo, vendo se vocês estão entendendo certo os sinais. Quando tiver tudo certo, aí vocês começam a fazer com valor. Quando for fazer com valor, testa primeiro com 50 centavos, e aí só depois vocês fazem entradas com um valor maior. No início não, para vocês aprenderem primeiro. Beleza? Então vamos só voltar nisso aqui. Chegou o sinal para vocês entrar na coluna 1 e na coluna 2. Vamos supor que a entrada de vocês é R$5. Vocês vão marcar os R$5, dar um clique nele e vão clicar aqui. Vão ter marcado a coluna 1.
vão vir aqui de novo, vão dar um clique aqui, vai ter marcado a coluna 2. E o 0, vocês vão pegar 10% do valor que vocês colocaram em uma das colunas, 10% de R$5 vai ser 50 centavos, e vão marcar aqui no 0, dá um clique aqui. Beleza? O sinal vai rodar, e aí vocês vão saber se foi green ou se foi red. Então, esses são os nossos sinais e é tudo que vocês têm que saber sobre essa parte da roleta aqui. Beleza? Então, vamos para essa parte aqui de baixo, onde está preta. Esses números aqui embaixo, eles representam os últimos resultados que saíram. Então, sempre que vocês receberem o sinal, vai estar lá marcando qual foi o último resultado que a roleta saiu, exatamente para vocês saberem se vocês estão fazendo o sinal certo, se vocês estão entrando na hora certa. Então, chegou o sinal para vocês, entrada na coluna 1, entrada na coluna 2. Está lá marcado que o último sinal foi o 23. O que vocês vão fazer? Vocês vão realizar a entrada normalmente. Vamos supor que vocês demoraram um pouco para ver o sinal. Lá no sinal vai estar marcado que o último foi o 23. Mas aqui já está outro número, vocês não vão entrar, porque vocês já perderam o sinal. Então, o número que está falando no sinal que vocês vão receber no grupo tem que ser exatamente esse último número que está em vermelho em destaque aqui, para vocês entrarem no próximo sinal. Beleza? É muita informação, então vocês têm que ir olhando, observando, para vocês estarem sempre acertando. Aqui embaixo, como vocês podem ver, está o balanço, está a banca de vocês, como eu coloquei aqui. E basicamente essas são todas as informações que vocês precisam. Depois é só realmente praticar, ver os vídeos que eu vou postando dando exemplo, porque aí vocês vão pegando. Os sinais, pessoal, são 98%, 99% assertivos. Para vocês terem noção, às vezes fica 100, 200 greens seguidos. Então realmente é muito assertivo mesmo. É muito assertivo mesmo. É tudo feito por programação. Então, o robô consegue ler todos os padrões das entradas. Então, quando ele manda para a gente, já é uma coisa que é muito certeira mesmo. Então, vocês não precisam preocupar. Vamos passar para outra aqui. Essa foto é igual, tá bom? É igual, porém aqui eu só botei o exemplo dos valores marcados aqui, ó. Entrou coluna 1, coluna 2, chegou o sinal, pegou o valor aqui, colocou aqui exatamente nesse lugar, colocou aqui exatamente nesse lugar, foi lá no 0, 10% do valor. 10% de 100 é quanto? 10. Pronto, sinal feito, só esperar a roleta rodar. Beleza? Então não tem erro. Lembrando, aqui embaixo, os últimos valores que saíram, o último valor aqui foi qual? O 31. Então, se esse valor estiver correspondendo ao valor que chegou lá no sinal como último, vocês podem realizar o sinal normalmente. Vamos para outra foto aqui. O que é isso aqui, pessoal? Isso é como a roleta aparece caso vocês estejam pelo computador. Beleza? Se vocês estiverem mexendo pelo computador, pelo laptop, ou seja lá o que for, a roleta vai aparecer nesse formato aqui. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Porém, os valores vão estar aqui embaixo. As fichas, né, vão estar aqui embaixo. E a roleta ela está invertida aqui. Então, lembrem daquela regrinha. O 1 aqui perto do 0 significa coluna 1. O 2 perto do 0, coluna 2. E o 3 perto do 0, coluna 3. É a mesma roleta, a mesma coisa, porém, ela está deitada. Então, só estou falando isso para caso vocês estejam pelo computador. Beleza? Mas é a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. Agora vamos para a parte da estratégia em caso a nossa entrada não bata. Porque mesmo já sendo muito assertivo, a gente ainda tem duas proteções para ser realmente quase impossível da gente perder, como eu estou mostrando aí há dias. E tem dias que a gente não perde nenhuma entrada mesmo. Vamos lá. Primeira proteção, pessoal. Em caso de perda na primeira entrada, caso vocês façam aquela primeira entrada lá e dê perda, o que acontece? Vocês vão repetir a mesma entrada com valor 3 vezes maior. Então, vamos dar um exemplo. Se vocês entraram com R$5,
em cada coluna, vocês vão repetir com R$15. Beleza? Dessa forma, o sinal que já é quase infalível, ele fica mais seguro ainda, caso a gente tenha alguma perda aí por um erro na programação. Beleza? E vamos passar agora. Caso aquele segundo sinal da primeira proteção não bata, vocês vão fazer o mesmo sistema com o valor 3 vezes maior. Ao invés de entrar com 15, vocês vão entrar com 45 e pronto, sinal encerrado. Como eu falei, 99,5% das vezes bate. Mas a gente tem que falar, caso dê alguma coisa muito errada, caso eles tenham acabado de mudar essa programação ou tenham colocado por algum motivo a roleta manual, caso alguém esteja apostando muito alto, nunca nós vamos fazer mais do que 2 proteções. Por quê? Para proteger o dinheiro de vocês. Então, o máximo é isso aqui. Beleza? O máximo é esse valor aqui. Se chegar aqui e a entrada não tiver batido, aí a gente aceita como perda e vai para cima, continua o mesmo sistema de novo. Vai ser muito difícil chegar na segunda proteção. Vai ser mais difícil ainda a gente chegar nesse caso aqui de perda. Mas eu tenho que pôr sempre um asterisco para ser transparente. Caso ocorra, vocês param por aqui. Não tentem mais do que isso, porque aí realmente já fica os valores já ficam altos e o risco fica muito grande. Então essa é a estratégia, essa é a roleta. Não tem erro, é só se preparar, fazer os sinais certinhos. Todos são enviados por horário, então vocês vão receber aí que vai ter entrada às 9h36. Então vocês já abram a roleta às 9h32, às 9h30, já deixem ela aberta e já fiquem esperando só chegar o sinal para vocês só copiarem e colarem, beleza? Quem não acredita, não tem confiança em roleta, acha que não funciona, acha qualquer coisa, simplesmente acompanhe os sinais sem botar dinheiro e tire as próprias conclusões, se tá dando certo ou não, tá? E só para finalizar sobre isso, nós temos as roletas específicas aonde os robôs estão instalados pegando esses sinais, beleza? Então, não adianta fazer o sinal em qualquer roleta. Não adianta fazer em qualquer horário, mesmo que seja na roleta certa. Vocês têm que fazer na roleta específica, que vai estar dentro de alguma casa específica. Hoje nós temos 2 robôs instalados em 2 roletas. Elas estão em casas diferentes, exatamente para aumentar a assertividade. A gente não trabalha com casa, a gente não é parceiro de casa, a gente realmente vai aonde está dando certo. Beleza? E continuamos testando sempre outras para caso alguma caia, a gente conseguir sempre estar pegando uma outra roleta nova. Então é basicamente isso. Lembrem, vocês têm que entrar no horário certo, na casa certa e na roleta certa, que a gente vai mostrar para você certinho qual roleta que é essa roleta certa. Beleza? Então fechou, tamo junto. Antes de duvidar de qualquer coisa, assistam, aprendam e vejam com os próprios olhos de vocês se dá certo ou não. Fechou? Qualquer dúvida pode chamar, pode ir lá no meu Instagram, @melolucas2, respondo todo mundo, converso com todo mundo. Tamo junto, fechou.